Graça e paz para vocês que nos acompanham aqui no canal da Igreja Batista Liberdade, de Volta Redonda. Eu sou o pastor Ronei e nessa ocasião vamos dar continuidade às nossas reflexões a partir das lições da revista Palavra e Vida, revista da Convenção Batista Brasileira. E hoje vamos estar meditando na lição 9, que tem como tema Esther, quando a adversidade é a perversividade humana. Eu convido você a me acompanhar na leitura do texto, que se encontra no livro de Esther, capítulo 3, do verso 7 ao verso 11, que nos diz: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou por, isto é, sortes, perante Ramã, dia a dia, mês a mês, até ao 12º, que é o mês de Adar. Então disse Ramã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso, entre os povos em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Hamedata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também esse povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. O livro de Esther conta, narra um momento na vida da própria Esther, que se torna rainha ali, durante o domínio persa. E esse livro vai narrar um momento muito difícil para o povo judeu. Um momento quando aqui é apresentado a figura de Ramã, que é alguém que se coloca contra os judeus e tem o desejo de destruir, de matar todo aquele que pertencia ao povo judeu. E nessa lição de hoje, ela justamente nos faz pensar, nos faz refletir sobre essa perversividade humana. Como seres humanos somos perversos. Como que existem pessoas más e como que em nossas vidas, ao longo da nossa trajetória, da nossa história, da nossa experiência, vamos nos deparar com pessoas que querem nos destruir. E no texto lido, não apenas nos versos que eu acabei de compartilhar, mas em todo o livro de Esther, trata exatamente disso, dessa agonia que o povo estava passando, porque havia alguém ali que era da confiança do rei Assuero, Ramã, que entendia que aquele povo deveria ser dizimado, destruído. E o rei então concede isso, esse desejo, essa vontade de Ramã, e dá autoridade a ele então, para que pudesse exterminar os judeus do meio ali daquele império persa. E é interessante que é aí que surge a importância de Esther. Esther era judia, pertencia ao povo judeu, e Deus havia colocado a sua serva para se tornar rainha ao lado do rei Assuero. E justamente naquele contexto, Esther tem a oportunidade de servir como instrumento de Deus para se colocar contra aquela disposição de Ramã. E todo o livro, então, de Esther vai contar como que Deus chama Esther, usa a sua serva, a sua filha, para realizar os seus propósitos sobre a vida do seu povo. E é interessante que nós enfrentamos muitas diversidades. Esther enfrentava uma grande adversidade. O texto aqui vai nos dizer que ela, quando recebe aquela notícia, quando ela fica sabendo que aquele perigo grande estava contra o seu povo, ela fica preocupada, ela fica tensa e decide fazer algo. E na nossa vida também não é diferente. Quantas vezes não surgiram pessoas que se colocam contra nós com a intenção de nos destruir? Mas nessa lição, ela vem trazer uma reflexão sobre como podemos superar esse tipo de adversidade, como podemos vencer
essas pessoas ou grupos que se colocam contra as nossas vidas. E aqui então, né, o livro de Esther vai mostrar a experiência dela, né, o exemplo dela, que quando a adversidade, né, é a perversividade humana, a primeira coisa que Esther nos ensina e que nós precisamos colocar em prática em nossas vidas é que precisamos conscientizar-nos do propósito divino para a nossa vida. Então, quando Esther recebe aquela notícia que Ramã desejava destruir seu povo, ela toma consciência de que ela não estava ali como rainha por mera força do acaso, mas ela estava ali cumprindo os propósitos de Deus. Lá no capítulo 4, do verso 12 ao verso 14, nos diz assim: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como está, é que foste elevada a rainha. E aqui então, né, o Mordecai, que pertencia também ao povo judeu, né, manda dizer a Esther: olha, Deus não colocou você nessa posição à toa. Você foi colocado aí para cumprir os propósitos de Deus. E é hora de você agir em favor do povo. Às vezes nós pensamos que Deus nos coloca em certas posições na sociedade simplesmente para trazer algum benefício pessoal a nós mesmos. Mas na verdade, cada um de nós, cada um servo do Senhor, filho do Deus Altíssimo, é colocado para servir na sociedade, para cumprir o propósito de Deus. E Esther estava ali para cumprir os propósitos de Deus. E o propósito de Deus era que ela defendesse o seu povo contra aquela grande ameaça, contra aquela grande adversidade. E você? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Adversidades têm se levantado. Mas lembre-se, Deus tem te chamado a algo para você realizar. Então, tome consciência disso. Assuma o seu lugar dentro da vontade de Deus, dentro do propósito do Senhor, e faça a obra que Deus te separou para que você realizasse. Uma segunda lição que também podemos aprender com a experiência de Esther, quando a adversidade é a perversividade humana, é que devemos agir com destemor. Às vezes nós nos intimidamos diante das ameaças, mas se nós somos chamados por Deus, se nós recebemos uma vocação, se nós entendemos o propósito de Deus para as nossas vidas, e como servos do Senhor, entendemos, né, que nosso lugar é estar na sociedade, é estar nesse mundo para abençoar a vida de outras pessoas, nós não temos o que temer. Quando alguma adversidade aparecer sobre a sua vida, haja sem medo, haja confiando no poder do Senhor e na vontade do nosso Deus. Lá no verso 15 e 17 do capítulo 4, nos diz assim: então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que a contra-lei, se perecer, pereci. Esther então decide fazer algo. Ela decide agir, mesmo contrariando a lei do rei, porque ela não podia pedir para que o rei mudasse a sua decisão. Mas Esther, ela decide agir. E ela diz, ela afirma categoricamente: olha, eu vou lá e vou pedir ao rei. E se eu perecer, pereci. Mas eu não vou me calar. Então nós também precisamos agir com destemor, assim como Esther agiu. Às vezes, diante das adversidades, nós nos intimidamos, mesmo nos acovardamos,
Mas se nós temos a certeza daquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter coragem. Não precisamos temer, pelo contrário, precisamos agir. E agir sem temor, assim como Esther também fez. E finalmente, há uma lição importantíssima para superarmos as adversidades. E Esther aqui também, ela nos ensina, que é a oração. A vitória do servo do Senhor vem através da oração. Quando então Esther decide falar com o rei, nós lemos aqui, Esther pede, então, que todos os judeus se ajuntem e que façam ali um jejum em favor dela. O povo então estava ali em jejum, em oração. A própria Esther também se juntou com seu grupo, ali no palácio, e também estava em jejum, em oração. E a história que vai nos contar lá no capítulo 8 é que Esther e o povo alcançou vitória contra Ramã. E o povo não foi destruído. Nenhum judeu foi executado por Ramã. E lá no capítulo 8, a partir do verso 3, vai contar toda a vitória que Esther teve. Ela conseguiu reverter aquela situação e salvou o povo de Deus. Mas passou pela oração. Nunca se esqueça disso. Para nós superarmos as adversidades, nós precisamos colocar o joelho em terra, os joelhos em terra. Nós precisamos ter uma prática de oração. Devemos orar em favor da nossa vitória contra toda adversidade que possa ser colocado na nossa frente. Nós temos enfrentado muitas dificuldades nos últimos meses. Muitos perigos têm nos rodeado. Mas eu creio que se nós temos um propósito, eu creio que se Deus tem um propósito para nós, se nós não agimos com temor, e se nós buscamos a Deus em oração, nós certamente conquistaremos a vitória no nome do Senhor. Esther conquistou, porque ela sabia que Deus a havia chamado para servi-lo como rainha naquele povo. Esther venceu, porque ela não temeu diante dos obstáculos, das adversidades. E Esther venceu, porque ela buscou ao Senhor em oração naquele momento de dificuldade. E uma pergunta eu faço a você: qual é o lugar da oração na sua vida? Nós vivemos em tempos modernos e contemporâneos, e a gente não tem uma prática de oração, talvez é melhor. Mas eu pergunto para você, qual é o lugar da oração em suas lutas contra as adversidades? Você tem padecido, você tem sofrido, mas o quanto você tem orado para que Deus te dê vitória diante da sua adversidade? Esther, durante 3 dias, juntou o povo e jejuou e orou na presença do Senhor. E assim Deus deu vitória, não só para Esther, mas para todo o seu povo, todo o povo judeu daquele período. E na sua vida? Qual é o lugar da oração na sua vida? Nós, da Igreja Batista Liberdade, temos orado diariamente desde que essa pandemia começou. E eu creio que um dos segredos do sucesso, estarmos vencendo a cada dia as nossas dificuldades, tem sido a oração diária que fazemos como igreja. Eu creio nisso, porque a palavra assim nos diz. Eu creio também que cada um de nós, que eu e você também, nós temos um propósito, que Deus tem um propósito específico para servirmos a Ele neste mundo, nessa sociedade. E eu entendo também que nós não devemos temer quando as coisas difíceis se colocam, se levantam contra nós. Nós vivemos um tempo, assim como Esther viveu, onde os governantes praticam atos irresponsáveis que colocam em perigo a vida de muitos. Nós estamos vivendo uma época assim também. Alguns estudiosos vão denominar esse tipo de política como necropolítica, uma política que, de alguma maneira, tem como consequência a morte de milhares ou, quem sabe, milhões de pessoas.
Esther vivia isso naquele momento, algum governante ali querendo destruir o povo dele, o povo de Deus. E nós também hoje enfrentamos uma pandemia onde milhares ou milhões nesse planeta já perderam suas vidas. E nós precisamos entender o lugar da igreja nesse mundo. Devemos agir neste mundo. Devemos clamar a Deus para que Deus nos conceda a vitória no nome do seu Filho. Essa lição é muito importante. Ela nos ensina 3 passos, 3 lições importantes para vencermos as adversidades. Precisamos orar, precisamos agir, precisamos nos posicionar, sabendo que Deus está conosco. E assim, como Esther venceu aquela dificuldade, como o povo conseguiu superar aquela adversidade, você e eu, nós todos também conseguiremos. Que Deus possa te abençoar. E se você tem passado por dificuldades, lembre-se da experiência de Esther. Busque a presença do Senhor e caminhe firme. Haja com destemor. Faça a obra que Deus colocou no seu coração para que você possa realizar. Não temas. Fique firme, porque o Senhor é contigo por onde quer que você andar. Que Deus te abençoe e até um próximo encontro, se Deus quiser.